Fala galera, Trader Antiloz aqui. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma coisa muito importante, uma visão um pouco mais simplificada do que é um topo e fundo bem marcado. Muitos de vocês entendem que para marcar um suporte e resistência vocês nada mais precisam do que dois topos lado a lado. Ok, é fácil interpretar dessa forma. Sim, mas como é que tu vai saber se um topo ou um fundo é um topo forte? Esse vídeo vai ser um vídeo curto, só que de muito valor para vocês entenderem. Olha só, eu vou tirar esse gráfico aqui de um zoom muito grande e eu vou passar para 5 minutos. Passando para 5 minutos, o que eu vou frisar? Pavis de M5. Percebam isso daqui, ó. Olha o tamanho desse pavio, olha essas regiões de pavio. Vamos excluir o gráfico daqui em diante. Se eu passar para M1, vocês conseguem perceber que isso daqui é uma ótima região de suporte, assim como atuou aqui atrás como uma região de resistência. Depois acabou respeitando o preço aqui na frente. Vou dar um exemplo aqui nessa região de baixo. Em 5 minutos, olha só esses dois pavis aqui, ó, lado a lado. A gente tem pavis de velas de M5. Para vocês entenderem por que eu falo muito dos pavis da vela de M5. Entendam o seguinte, dentro de um espaço de uma vela de M5, existem 5 velas de M1, ok? Tendo 5 velas de M1, a probabilidade de a gente ter um topo formado é muito grande. Porém, olha só, 5 velas de M1 formando o topo. Isso daqui nada mais é do que uma vela que abriu nesse ponto e fechou nesse ponto. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma vela de M5 exatamente assim, com um pavio. Então, marcando os pavis da vela de M5, você consegue ter as regiões no qual o preço sofreu muita força compradora ou vendedora. Pode ser o pavio na parte de baixo, assim como esse daqui, ou pode ser também pavis na parte de cima. Que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos observar essa vela aqui. Ó. Essa vela aqui, muito provavelmente, ela fez um movimento de descer o preço, aqui com velas vermelhas, desceu, e depois trouxe o preço para uma alta, formando uma vela vermelha muito curta com muito pavio. Então, marcando aqui, vocês têm a oportunidade de observar um topo e fundo mais forte. Aqui no canal a gente já tem uma aula de como vocês podem estar marcando suporte, resistência, linha de tendência e tudo mais. Aplicando isso, aplicando esse conhecimento dos pavis de M5 com as aulas de suporte, resistência, linha de tendência, Fibonacci e tudo mais, vocês conseguem ter uma força maior na região qual vocês estão buscando fazer a entrada. Vamos olhar aqui agora então, esses pavis que eu marquei aqui embaixo. Ó, aqui nesse ponto, passamos para M1. Observem aqui, se a gente der um zoom, esse quadrante que a gente tem aqui atrás do gráfico é a vela de M5. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 velas. 5 minutos aqui em velas de 1 minuto, passadas para uma vela de 5 minutos. O que a gente tem aqui? A gente encontra aqui uma vela, o qual nasceu aqui, tá? Ela nasceu aqui, subiu, depois ela desceu até aqui embaixo e retornou e parou aqui em cima. A gente tem uma vela com pavio desse tamanho e tem uma vela com pavio desse tamanho. Certo? Marcando no pavio, vocês têm exatamente o ponto o qual começou a entrar a agressão compradora nesse momento do gráfico. Vamos ver ali na frente, onde a gente marcou antes. Aqui, na vela de M5, o que a gente tem aqui? A gente tem uma vela a qual nasceu aqui. Deixa eu pegar aqui a cor verde. A vela a qual nasceu nesse ponto. Foi lá em cima, reverteu, veio aqui embaixo e terminou com força de alta. Então a gente tem aqui um pavio de M5. Depois daqui, você consegue solidificar melhor a força nessa região qual você marcou. Exemplo, vamos voltar um pouco mais para trás do gráfico, vamos pegar uma região bem formada para vocês entenderem como é que funciona. Vamos ver aqui, aqui a gente está em gráficos de M1. A gente tem aqui diversos pavis. Se eu dizer para vocês que nesse ponto aqui a gente tem uma vela exatamente igual assim, ó, desse jeito, ó. A vela nasceu aqui, veio aqui embaixo e parou aqui em cima. Um pavio, certo? Vamos vir aqui e vamos passar para M5 nesse ponto aqui, ó.
Tá aqui, ó. Ó lá, a vela que eu desenhei, exatamente no pavio. Agora, olha essa vela aqui, marcando no pavio, a gente tem uma vela, um movimento, um topo, um fundo que saiu desse ponto, veio até aqui embaixo e reverteu o movimento até lá em cima. Olha o tanto de força que a gente tem aqui, nesse caso em M1. Passando para M1, olha só essa reversão. Ela veio aqui embaixo e seguiu o movimento de alta. Ou seja, marcando nos pavis, você pode ter uma confluência muito grande. Num suporte e resistência, o ideal é que a gente pegue a partir do terceiro toque. Linhas de tendência também, canais e tudo mais. O terceiro toque, porque já tem uma aula aqui no canal explicando a vocês sobre o processo estocástico. O terceiro período é sempre o mais forte de acontecer o determinado padrão que vem acontecendo. Aqui a gente marcou primeiro, segundo toque e a gente faria a operação no terceiro toque. Só que a gente marcou através dos pavis. Dos pavis. Por quê? Porque aqui a gente teve movimentos fortes em M1. A gente teve velas descendo e depois entrando a agressão compradora levando o preço para cima. Nesse ponto aqui a gente teve uma vela que foi lá embaixo e depois já disparou o preço para cima. Nesse ponto aqui, vamos olhar agora. Olha só, duas velas de baixa, trazendo o movimento até a região que seria o pavio de M5 e depois um movimento de alta. Isso daqui em M5 é apenas um pavio, só que para gente é a região o qual o fundo foi ser buscado para trazer um movimento de alta aqui em M5. Nesse caso, vocês podem operar, por exemplo, retração de M5, vocês podem operar reversão de M1, vocês podem operar reversão em M1 para expiração de M5, a assertividade é absurda. Só precisa ter esse conhecimento na cabeça. Outra coisa importante para vocês entenderem é que aqui a gente está falando apenas de marcação. Se vocês atrelarem isso daqui a alguns indicadores, como por exemplo o RSI e o estocástico, vamos lá. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Na hora que ele fez o toque, RSI estava embaixo e o estocástico fazendo cruzamento, indicação de um novo período de alta. Então aqui já seria mais um take para o bolso, marcando apenas os pavis da vela de M5. Vamos lá. Explicação de o porquê que a vela de M5, o pavio da vela de M5 é tão importante para a gente. Vamos botar aqui nosso telão e vamos desenhar. Vou desenhar apenas alguns exemplos. Uma vela de baixa, isso aqui é uma vela de M5, tá? A gente tem aqui outra vela de baixa, vela de M5. Vamos dar um exemplo agora de uma vela de alta, ok? Uma vela de alta aqui, a gente tem esse desenho. Isso daqui nada mais é que se a gente transformar isso daqui em velas de M1, a gente tem movimentos, por exemplo, aqui eu vou desenhar apenas com um lápis e vou desenhar na cor amarela. Não importa que, por exemplo, está descendo, vocês obviamente já sabem que para descer o movimento são velas vermelhas e para subir o movimento são velas verdes. Então aqui nesse ponto, o que ele fez? Ele veio até aqui embaixo, desceu uma vela de M1, outra vela de M1 veio aqui embaixo. Depois essa vela aqui já começou a reverter. Outra vela, outra vela. Um fundo bem formado no pavio de M5. Aqui. Agora aqui, o que a gente tem? O preço veio lá da casa do chapéu, lá em cima. Uma vela, outra vela, descendo aqui. Fez o movimento, fez o movimento. Aqui a gente tem um fundo bem formado por causa desse pavio. Agora, uma vela verde. Aqui o que a gente tem? Nesse caso aqui eu vou desenhar para vocês entenderem o porquê que o pavio é tão importante. Ah, precisa ter muito pavio? Não, a gente pode ter uma vela, por exemplo, de M5 que tenha esse tanto de pavio. A gente já sabe que se tem pavio na vela de M5, teve agressão de força contrária naquele momento, sendo pavio de alta ou pavio de baixa. Se a gente levar em consideração aqui que esse preço nasceu nessa linha aqui e terminou nessa linha aqui em cima, o que ele pode ter feito? Veio até aqui embaixo, bateu aqui, depois seguiu os movimentos de alta e parou lá em cima. Percebam, 5 velas de M1 dentro de uma vela de M5, analisadas em topos e fundos dentro de apenas o pavio do candle. Então, rapaziada, atrelado aos indicadores, atrelado à análise vela a vela, atrelado à minha comunidade, que vocês já estão lá dentro e quem não tá perdendo tempo e perdendo muito, assim, ó, perdendo de colocar muita grana no bolso. Por quê? Tudo isso daqui eu tô gravando pro YouTube.
lá na comunidade, vocês pegam a minha análise ao vivo, analisando o gráfico e interpretando, e eu vou ensinando para vocês totalmente gratuito. Para entrar é muito simples, eu vou deixar o link aqui embaixo, já entra lá e não perde tempo. Deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo, tá? Deixa aqui o seu like e compartilha para aquele amigo que quer sair da merda, tá querendo entrar no mercado de opções binárias, quer botar uma grana no bolso e traz para a comunidade para ele conhecer o Trader Anti-Loss e começar a botar dinheiro no bolso igual um trader profissional de verdade com uma visão aguçada. Se vocês atrelarem tudo isso que eu passei para vocês com as marcações, com os pontos o qual vocês querem entrar, analisem os pavis anteriores das velas de M5. Se você quer entrar para M5, importantíssimo, já tem que analisar em M5. Se você quer entrar em M1, ótimo, perceba se naquela região lá atrás tem pavio de M5, para que você possa ter a interpretação que ali há uma possível agressão de força contrária do movimento. Ou seja, por que força contrária? A gente quer entrar, por exemplo, nessa região para uma venda. Aqui a gente tem esse movimento aqui em M1. Percebam, em M1, duas velas, depois três velas de baixa. Isso daqui é uma vela de M5 com muito pavio. A gente quer entrar aqui depois, bater o segundo toque, tá? Fez a mesma coisa. No terceiro toque, a gente quer entrar nessa região aqui. Percebam se aqui atrás vocês têm pavio de M5 nas regiões do qual você está marcando. Porque muito provavelmente quando ele bater aqui, ele já vai respeitar essa região, não só por conta da tua análise, por exemplo, daqui desse ponto, de uma reversão de M1 para um candle para o outro. Você está operando a favor de um pavio de M5, uma operação em tempo maior, ok? Então, rapaziada, mais uma vez, muito conhecimento aqui para vocês. Esse vídeo aqui foi um pouco mais curto, mas se vocês colocarem isso daqui em prática, a assertividade de vocês vai aumentar escandalosamente, porque vocês terão a ciência que a região qual vocês querem entrar tem possibilidade de ter mais força a favor da sua entrada. Fechou, rapaziada? Trader Anti-Loss, câmbio, desligo.